A mensagem é sobre Apolo, o mestre, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 24 ao verso 28. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Pregação e ensino são como duas asas de um mesmo avião. Só com as duas asas é que o avião funciona. Eles andam de mãos dadas, sendo o ensino o braço direito do pregador. O pregador planta, o mestre rega, enquanto o crescimento vem de Deus. Assim como a pregação é um convite a entrarmos no reino de Deus, o ensino é a preparação para não sairmos desse reino, mas para permanecermos firmes. Pela relação muito estreita de ambos, ensino e pregação, o pregador e o mestre têm muito em comum. Deus capacita pessoas na sua igreja para que possam exercer o ministério do ensino. Em Apolo temos um bom exemplo da importância do mestre no corpo de Cristo. Em primeiro lugar, Apolo nos mostra as qualidades do mestre. O evangelista Lucas destaca algumas qualidades que Apolo possuía. São qualidades indispensáveis ao mestre cristão. Todos aqueles que estão envolvidos com o ensino na igreja precisam possuir as características necessárias que venham preencher aquilo que se requer do mestre. Como podemos identificar na igreja aqueles que possuem o dom do ensino? Apolo era grande conhecedor das Escrituras. Aquele que vai ensinar na igreja precisa conhecer as Escrituras. Ninguém pode transmitir com eficiência as verdades de Deus se não conhecer a palavra de Deus. A falta de conhecimento da Bíblia leva ao ensino falso. Como o mestre que conhecia a Bíblia, Apolo era instruído no caminho do Senhor. Aplicado ao ensino do Velho Testamento, sua instrução foi no caminho do Senhor. Acima da instrução intelectual deve estar a instrução do Senhor. Apolo, apesar de ser um pregador eloquente, era humilde. Apolo atendeu ao convite de Priscila e Áquila e teve humildade suficiente para ouvir aquele casal. Apolo aceitou as observações de Priscila e Áquila. Em alguns aspectos, Apolo precisou ser melhor orientado. Apolo aceitou a orientação daquele casal e, portanto, não saiu pregando sem dar ouvidos aos mais experientes, como certos mestres fazem hoje. Em segundo lugar, Apolo nos mostra o trabalho do mestre. É da máxima importância o trabalho que o mestre realiza, mas para que seja um trabalho aprovado, é preciso que haja exatidão. O que Apolo sabia-o com precisão e falava disso com perfeição, embora logo em seguida sejamos informados de que o seu conhecimento era limitado, pois foi preciso que Priscila e Áquila o orientassem melhor. O mestre cristão precisa falar e ensinar com precisão, certeza e conhecimento. O ensino da igreja alimenta o rebanho. Muitos cristãos acham que o mais importante são as programações especiais. Para alguns, a igreja deve viver de programas diferentes. Como conciliar o ensino cristão com estas programações variadas? O trabalho de Apolo era um trabalho realizado com dedicação. Apolo falava e ensinava continuamente sobre o que sabia. Isso sugere dedicação no ensino. Não era um trabalho obrigado ou realizado para desencargo de consciência. Não era um trabalho relaxado. Um outro fator que caracteriza o trabalho do mestre é a sua ousadia. Apolo falou com firmeza, coragem e liberdade na sinagoga. O mestre precisa disso para que seu
ensino seja o melhor. Nada de mestre falando como se ele, os ouvintes e a mensagem estivessem mortos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O mestre precisa ser corajoso no falar, não pode ter medo de falar a verdade. Essa ousadia é necessária na pregação, na reprovação ao pecado e diante da oposição. Apolo estava sempre com disposição para o trabalho. Era o seu desejo percorrer a Acaia. Apolo se mostrou incansável na obra do Senhor. O mestre não pode realizar as suas tarefas com indisposição. Em terceiro lugar, Apolo nos mostra a autoridade do mestre. Tendo o exemplo de Jesus, o mestre precisa ensinar com autoridade. Apolo ensinava com autoridade porque era fervoroso de espírito. O mestre cristão, como todo crente, precisa de fervor de espírito, precisa ser dotado de zelo espiritual. Isso dá autoridade àquele que ensina. A Bíblia afirma que Apolo, com grande poder, convencia publicamente os judeus. A autoridade de Apolo não residia nele mesmo, mas em Deus, que é a fonte de todo o poder. A autoridade do mestre está na pessoa do Espírito Santo, que nele habita. Um culto de estudo bíblico é um culto de ensino da palavra. Por que será que há muita indiferença por parte de muitos com respeito aos cultos doutrinários? Muitos mestres não estão conseguindo apresentar um ensino poderoso que seja capaz de convencer as pessoas do pecado por falta de autoridade no Espírito Santo. Apolo mostrava que os judeus estavam errados, provando que Jesus era o Messias. O mestre, cheio de autoridade espiritual, não deixará que outra verdade esteja acima desta. Jesus é o Cristo. Embora a conversão de um pecador seja um ato do Espírito Santo, aquele que prega ou ensina tem grande influência neste sentido. A sua autoridade é da máxima importância para convencer os ouvintes. Eu quero concluir esta mensagem dizendo que o ensino cristão é um ministério dado por Deus, um serviço prestado a Cristo em obediência ao seu mandamento. Ore e diga: Senhor, hoje eu quero ser o mestre, como Apolo foi ontem, na propagação do reino de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.